Essa família encantadora aqui, né? Que comove o coração de cada um, né? A família encantadora é assim. Eles comovem o coração de cada um. Prazer em conhecer essa família maravilhosa. O espaço que ele cedeu aqui para essa tarde com certeza vai ser muito glorioso. Para você que veio pela primeira vez, o nosso agradecimento. Você está aqui conosco, né? Nessa tarde aí, entrando à noite. Para nós é motivo de alegria você estar conosco aqui. Mais tarde vai ter uns comes e bebes aqui. Você pode sair daqui, comer um bolinho, comer alguma coisa aqui para, né, ampliar a benção, né? Primeiro a espiritual, depois a terrena, né? Né, irmão? Irmão Magrão? Vamos orar, irmão? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós somos gratos a Ti nessa tarde, meu Deus. Obrigado. Estar com fôlego de vida, estar respirando, meu Pai. Obrigado pela sua oportunidade nessa tarde de estar aqui nesta casa, na casa dos teus filhos, abençoado com toda sorte de bênção. Nenhuma condenação há no espírito deles, porque o Senhor aperfeiçoou na sua ressurreição. Muito obrigado nessa tarde. Deu entendimento da tua palavra, entendimento aos irmãos, para discernimento da mente, para soltar tudo aquilo que congela, tudo aquilo que cauteriza. É o teu espírito. Muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão, nós vamos começar a mensagem. Para você que tem celular, para você que tem Bíblia. Eu só vou ditar e os irmãos vão abrindo. Aquele que abrir primeiro, lê aí, nós vamos trazer um entendimento aí. Porque se eu for abrir, vai perder tempo aqui e mais ou menos... Para quem está a moda antiga. A moda antiga. Quem tem papel, caneta, como diz tem um pregador da graça aí, né? Que ele fala assim, tem papel e caneta aí? Os irmãos sabem quem é esse pregador da graça? Tem papel e caneta aí? Quando eu assistia ele falava isso, né? Não lembro desse não. Lembra não, né? É Marcos Gomes. Marcos Gomes, ele fala assim, tem papel e caneta aí? Então, nessa tarde, você vai ficar maravilhado, não comigo, não com a família do irmão, então, mas maravilhado com o seu Criador, com Cristo, aquele, né, que formou você como imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos abrir nossa Bíblia aí? Êxodo, capítulo 34, versículo 35. Os irmãos que tem celular aí, é só digitar no Google e vai aparecer. Êxodo, capítulo 34, versículo 35. O irmão que achou aí, pode ler e fica à vontade, viu, irmão? Êxodo 34, versículo 35. Assim, pois, vieram os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam o filho de Israel o rosto de Moisés e resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. 28 agora, lê o 28. Vem para a luz. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu na tábua a palavra do concerto, os 10 mandamentos. Esteve Moisés 40 dias e 40 noites, não comeu nada, né? Foi o único que jejuou 40 dias e 40 noites? Sim ou não? Não, olha, acertou, hein? Jesus, Mateus 4, versículo 2. Vamos abrir lá? Mateus 4, versículo 2. Nosso entendimento, e depois nós vamos andar um pouquinho para frente na Bíblia aí, porque eu gosto de navegar na Bíblia, irmão. Aqui não tem engano, não. Aqui é Bíblia mesmo. Se você gostar de Bíblia, está no lugar certo. Bíblia, papel e caneta na mão e mente ligada. Pôde jejuar 40 dias e 50 noites e teve fome. Olha, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou 40 dias e 40 Noite. Duas leis, a lei terrena e a lei espiritual. Olha só que entendimento. Nós vamos lá agora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até o 15. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Quem achou pode ler, viu, irmão? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face, a dos filhos de Israel.
observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, até pois hoje o mesmo véu permanece, com a delícia da antiga aliança. Não foi retirado, porquanto somente Cristo que pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Amém, irmãos? Olha aí. Agora volta aí no mesmo capítulo, versículo 7 até o 9. Vamos lá. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7 até o 9. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Amém. Olha Glória só a que Deus. coisa maravilhosa. Agora, João, capítulo número 1, versículo 17. Nós estamos lendo aqui Moisés que era da antiga aliança, para os irmãos entenderem a graça. Amém, irmãos? João, capítulo 1, versículo 17. Quem achou pode ler. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Recepcione a irmã aí, seja bem-vindo, minha irmã, em nome de Cristo Jesus, nosso Criador. Irmãos, a lei foi dada por Moisés. Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 35, está falando sobre o véu. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites quando esteve com seu Criador no monte. Correto? Paulo, ele remata Moisés aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Ele está falando do mesmo véu. E do mesmo versículo que é lido do 2 Coríntios 3, 13 e 15, está falando que quando as pessoas se convertem, né? Porque o véu está posto. Porque a antiga aliança está no coração deles ainda. Irmãos, eu vivi 20 anos como religioso e o véu está sobre a minha face, porque eu não enxergava Cristo. Quando você deixa o véu, você passa a enxergar a Cristo como seu Criador. Você já não dá mais ênfase a homens. Você já não acredita mais em homens. Por quê? Porque você tem um Criador. Você precisa ter fé nesse Criador. Esse Criador é que proporciona para você vida, saúde, pai, liberdade, sem você pagar nada, porque você não é condenado. Amém, irmãos? Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Você não tem condenação no teu espírito, na tua carne, a falha como na minha. Todos nós aqui somos imperfeitos na carne. Cada um paga dos atos que você faz na sua carne, cada um vai pagar. Mas o importante, sabe o que é? É o teu espírito que não é condenado, que os homens aí fora condenam. Você tem que pagar para o seu espírito ser abençoado. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. Paulo está falando, Paulo estava usando o quê? A ressurreição de Cristo. Paulo estava usando os benefícios de Cristo. E Paulo, ele lê bastante o livro de Jeremias, Paulo ele lê bastante o livro de Isaías, Paulo navega na antiga aliança para trazer a reflexão, a mentalidade dos irmãos para entender a graça de Deus. Porque, irmão, você só entende a graça de Deus com o discernimento do Espírito. É verdade. Com o discernimento do Espírito. Porque o que está aí fora não tem discernimento, é só condenação. É só servimento a homens. Você tem que pagar o preço. Você tem que vir. Você tem que fazer isso. Você tem que estar aqui. É só pagar preço. Mas Cristo rasgou o escrito de dívida. Foi na cruz. Ele pagou o alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Foi preço de sangue. E o homem não pode te condenar por isso. Porque você foi liberto. A sua mente tem que estar com liberdade em Cristo para poder navegar na fé do Espírito e entender o que é o Espírito de Deus. Ô irmão, eu passei a entender o Espírito de Deus depois que eu conheci essa graça. Porque lá fora você não entende.
Lá fora não. A teologia sistemática aqui, ela congela, ela cauteriza a sua mente para você não conhecer o Espírito de Deus. Aí você tem que fazer obra. E que obra é essa, irmão? Ah, é muitas, irmão. Se eu for falar aqui, eu falo a noite toda. Você já é abençoado com toda sorte de bênção. Você sabia que você é abençoado? Mas, irmão, eu reúno em tal lugar, eu reúno lá, eu reúno... Eu não quero saber disso, irmão. Eu quero saber que você é abençoado. A Bíblia relata isso aí. Que você é filho. E se você é filho, é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Então não há condenação em você. Amém. Isso é lindo demais, irmão. O homem traz condenação, mas Cristo traz libertação. Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: estáis pois firmes na liberdade com que Cristo libertou. Não vos tornei a entrar mais em jugo de servidão, de escravidão. Ele está falando sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés escraviza. O que está aí fora, irmão, é só a lei de Moisés, tá? A lei de Moisés está completa aí fora. Você imagina, vou citar aqui uma lei de condenação. Você imagina que a lei proporcionou o dízimo, que era cereais e grãos, correto? Anual. Anual, todo ano. Hoje é anual aí fora, irmão? De 30 em 30? Dias. Está pior do que a lei de Moisés, irmão. Misericórdia, meu pai! Que isso? Que isso? E era só o dono da lavoura que dava. O trabalhador não. Irmãos, É isso aí. eu sempre comento aqui nas reuniões que eu vivi 20 anos na teologia dos homens e tem um tal de devorador no capítulo 3 de Malaquias, versículo 11, que eu já falava que era o diabo. Lá no gafanhoto, o cortador, E era o gafanhoto mesmo. botar o terror. Joel 1,4, é só você ler lá. Botava terror nos irmãos. Ô irmão, eu fui tesoureiro durante 10 anos. Eu orava. Vamos botar 2 Bíblias dessa aqui para os dizimistas. Eu orava pelos dizimistas, né? Entregar a 10ª parte que pertence a Deus. Deus pertence a Deus, irmão. Deus é Espírito. A Bíblia diz lá no capítulo 17 de Atos, versículo 25. O irmão pode ler aí? Atos 17, versículo 25. Os irmãos podem ler aí, faz favor? Porque aqui, irmão, não tem enganação não, tá? É só Bíblia. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, Ó. como se precisasse de algo. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Olha! Meu Deus! Quando eu li isso, eu falei, meu pai, que coisa! Que coisa! Irmão, hoje eu posso falar com todas as letras. O meu casamento hoje é uma bênção nas mãos de Deus. Glória a Deus. Mas, irmão, Leomar, cadê a sua esposa? Ela não entendeu a graça ainda, irmão. Vai entender. A mente dela é religiosa ainda. Mas eu vou condenar ela? Não. Eu amo a minha esposa. Irmão, eu passei a cozinhar para minha esposa. Eu passei a fazer um cafezinho para ela. Eu passei, irmão, lavar vasilha. Eu não fazia nada disso. Meu negócio era sistema, meu negócio era lá, servia homens, eu tenho que estar lá, eu tenho que pegar na cabeça do chifre, o brego, aquele negócio todo tem que estar lá, e você não tinha sexualidade com a sua esposa, você não tinha, você não podia criar os filhos direito, você chegava no serviço, aquele negócio que os irmãos conhecem, você chegava em casa já às 10, 11 horas da noite, tinha que dormir, tinha que acordar assim, então você não vive para a família, você não vive nessa graça maravilhosa. A Bíblia diz que você e nós que vimos já abençoados do céu, revestidos só de carne, nós reinamos em vida aqui em perfeita vitória, irmão. O homem não pode mandar na sua vida. Você já pensou, irmão? Vou dar aqui uma condenação. Quando eu tinha um problema com a minha esposa, eu tinha que procurar um homem para confessar. Irmão Antônio, que coisa triste, né? É triste. É muito triste você procurar um homem para confessar os seus pecados, as suas falhas.
Aonde fica Deus na nossa mente, irmão? Cadê o nosso Criador? Cadê a nossa fé? Aonde está? Aonde estava? Mas porque nós fomos ensinados assim, a depositar a nossa confiança no homem bonito, de gravatado e paletosado, o homem de Deus. Ele é simplesmente filho igual a você, igual a eu, simplesmente o Espírito abençoado também. Mas ele não manda de você não. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, diz lá que a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivesse conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais desse modo. Quer dizer, todos nós aqui falhamos nossa carne. Como que a sua carne vai se apresentar diante de outra carne? Eu posso bater papo aqui com ele, particular, e aí, meu irmão? Como é que tá? Rapaz, estou passando aí, mano, um perrengue aí na minha família, mas Deus vai me dar vitória. Mas eu vou confessar tudo para ele, irmão. Os atos da minha família. O que ele pode fazer? Ele pode fazer alguma coisa, irmão? Não. Pode nada. Pode fazer nada. Mas ele vai orar, mas Deus vai resolver o problema. O problema não está com Deus, o problema está comigo. Está com a minha família, está com a minha esposa, está comigo. O problema familiar não se questiona com outro homem, principalmente com o vizinho. Procura o seu Criador, Cristo Jesus. Eu estou passando um perrengue na minha família aqui, meu esposo, minha esposa. Eu quero conhecer essa graça maravilhosa que nos torna mais que vencedor. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos ler lá? Romanos 8, versículo de número 2. Olha só que coisa linda que está escrito lá. Olha. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha, libertou da lei, do pecado e da morte. O homem chama você de pecador miserável. Quantos já ouviram essa frase aqui? Todo mundo. Ser um pecador miserável. Você é abençoado, irmão. Quando eu ouvi o áudio daquela irmã chorando, irmã. Sabe por quê? Porque ela estava em casa parada. Ela estava em casa parada, como se estivesse condenada. Como se estivesse numa situação difícil. Pois, irmãos e irmãs, você não é condenado pelo nosso Criador. É o homem que te joga a pedra. Mateus 7 diz lá, não julguei para que não seja julgado. Então o homem não pode te julgar. O homem não conhece o coração. Jeremias 17, 9 diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas, perverso. Quem conhecerá? Quem é que conhece o coração do homem? Só Deus, irmão. Só Deus. Só Deus, ele esquadrinha. Irmão Leomário, eu posso falar uma coisinha? Pode falar, minha irmã? Posso te interromper? Pode. Irmãos, eu vou ficar aqui. Eu fui professora há 40 anos e professora tem o domínio assim da frente. O meu filho até 30 anos, até 13 anos, eu sou viúva e criei meu filho sozinha, praticamente. Até 13 anos ele seguiu na igreja comigo. Aí, faça sol, faça chuva, arrastando meu filho para cima e para baixo. 3 ministérios ali. Na escravidão mesmo, irmãos. E aos 30 anos, meu filho está com 32, aos 30 anos, aquele que ilumina as mentes, que é o nosso Deus, Papai, nosso Criador, iluminou meu filho assim, do dia para a noite. E ele começou a me pedir perdão. Mãe, o que eu fiz com você até aqui? Eu fiz 30 anos. Eu gastei todo o meu dinheiro na farra. Eu não te ajudei em nada. Quanto desgosto que eu trouxe para a senhora. Eu sei que de sexta para sábado, de sábado para domingo, a senhora não dorme, só fica no joelho. Estava debaixo da lei ainda, tá, irmãos? Joelho calejado no chão. E só foi crescendo esse iluminar do Espírito Santo na cabeça dele. Chegava do trabalho, mãe, lembrei de outra coisa hoje que eu fiz com você. Perdão, mamãe. Todo dia tinha um perdão. Falei, meu filho, você está debaixo de toda sorte de bênçãos. Aquele que te perdoa, que te livra, já te purificou. Fica tranquilo. E ontem, ele nunca mais, bebeu assim. Ontem, ele está saindo do trabalho. Sexta-feira é o último dia dele.
só tem essa semana de trabalho. Ele passou na ordem dos advogados, ele quer advogar. Amém, né? E ontem o patrão fez uma festa de despedida para ele, 13 anos. A mamãe até bolo tinha. Fizeram uma tarde de festa. E ele chegou, era umas 8 horas, só 7 horas. Foi a tarde toda. E eu vi que ele estava um pouco alcoolizado. Mas eu não falei nada. Hoje de manhã ele falou, mãe, não dá mais. Não dá mais. Não consigo mais beber. Amém, irmãos? Não entra mais. Não entra mais, eu não quero. Eu insisti ontem porque a festa era grande, os amigos chegavam com copo, outro com copo, tudo gente, né? E eu cheguei a tomar até meio fora da medida, mas não dá. Ele falou isso hoje várias vezes. Hoje, irmãos, não dá para entrar nessa mais. É isso, irmãos. Glória a Deus. Vai deixando na mão do Criador, ele vai fazendo a obra. Amém. A gente não pode é nada, tá? Mãe que é mãe, ela sente, né? Ela chora. E ele teve lá na reunião conosco, viu? Gostei muito do seu filho. Ele falou assim, ó, mamãe, ela tá tão perplexa com essa graça que... Porque a graça, irmão, não tem condenação de homem, não. Você sabe o que o apóstolo Paulo testemunhava? Alguém sabe aí? O apóstolo Paulo testemunhava de quê? Da graça. Da graça. Vamos ler para os irmãos entender? Atos 20, 24. Pode ler, irmãos. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo, ele testemunhava dessa graça, irmão. Quando tem um testemunho dessa graça, é importante, tá? Vai. Quem achou pode ler. Atos 20, versículo 24. Todavia não me importo nem me considero a minha vida de valor algum. Para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só, irmãos. O Evangelho da graça de Deus. Aí fora não tem não, viu, irmão? Aí fora é o Evangelho do Reino de Deus. Eu tenho que dar um estudo sobre os irmãos com isso, tá? Existem dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão era o evangelho que Jesus de Nazaré pregava, o Reino de Deus. O evangelho da incircuncisão é a ressurreição de Cristo na mente de Paulo, pregando os benefícios da cruz. Amém, irmãos? Está escrito em 1 Coríntios 1, 18, está escrito: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Salvo de quê? Salvo da mão do homem. Salvo da mão do homem. Até hoje, irmão, eu era rodeado de pastores, muita abraço, até beijinho eu tomava de pastores. Beijinho, homem, beijinho, muito. Eu era rodeado de pastores, irmão. Depois que eu conheci a graça, pergunta quantos me visitou? Nenhum. Porque todos recebiam de ministério, não quer essa graça, não quer ter esse entendimento. Então, o que acontece? O que acontece quando você conhece a graça? Você passa a ter a mente de Cristo. Opa. Aonde está escrito isso? Vamos lá, 1 Coríntios 2,16, vamos lá, porque tudo que eu falo tem que ler na Bíblia, irmão. Tem que mostrar na Bíblia, porque se não mostrar na Bíblia, fica alguma coisa pendente no ar. Você não pode sair daqui e falar: nossa, aquele irmão falou tanta coisa, mas não mostrou nada. Opa, você não vai falar isso não, porque você vai sair daqui recheado de Bíblia. Mas quem é espiritual define todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é definido. 1 Coríntios 2,16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Olha o que o gentil falou. Mente de Cristo. Não era a mente de Jesus de Nazaré não, viu, irmão? Presta atenção. Aquele morreu, ele era o Jesus da carne e era o cumprimento da lei. Aonde você prova isso, irmão Leomar? Gálatas 4,4. Pode ler aí. Ele era o cumprimento da lei, o Jesus da carne. Quando ressuscita, é o Criador. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim
que redimiu os que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filho. Filho. Talvez você nunca ouviu isso. Você sabia, irmão, que Jesus não morreu por você? Você está doido, pregador? Sim. Ele estava debaixo da lei. O Brasil existia, sim ou não? Não. Não. Você era nascido? Não. Então você não estava debaixo de maldição, você não estava debaixo da lei. Olha só o cumprimento. Então, sabe por quê, irmão? A confusão é discernimento de espírito. Corpo, alma e espírito. Vamos ver o que aconteceu com Adão? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 47, ou versículo 45 ao 47. 1 Coríntios 15, versículo 45 ao 47. Vamos ver o que aconteceu com Adão? Vamos ver. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito Vivificante. Não foi o espírito que veio antes, mas natural depois dele, o espiritual. 47 foi? O primeiro homem era do pó, da terra. O segundo homem do céu. Isso, o segundo homem do céu. O primeiro homem da terra. Agora, vamos lá para Romanos 5,18. Vamos lá para Romanos 5,18? Vamos lá. Aqui é Bíblia, irmão. É só Bíblia, tá? Se você gostar de Bíblia, você está no lugar certo. Romanos 5,18. Vamos lá. Porquanto assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha que coisa linda, irmão. Paulo falando aí, no ato de justificação. Que ato é esse? A ressurreição de Cristo. Adão contaminou toda a terra. Adão poluiu toda a terra. Fez de você, fez de nós. Claro que eu estou falando concernente àquela época, viu, irmão? Você já é abençoado. Adão contaminou toda a humanidade. Toda a humanidade. Sabe por que Adão fez isso? Porque Adão não tinha um espírito. Adão tinha um fôlego de vida. Vocês não leram aí? O primeiro homem era o quê? Terreno. O segundo homem era o quê? Espiritual. O primeiro homem era da terra. O segundo homem era o quê? Do céu. Adão, ele era perverso, irmão. Ele perverteu toda a humanidade. Ele contaminou toda a humanidade. Toda a humanidade. Aí, com um ato de justiça de quem? Cristo Jesus conciliou toda a terra, irmão. E sabe o que me chama a atenção? O irmão Antônio, irmão Alvina, irmão Laudelino, Jocelino, irmão Magrão, os irmãos aí, o que chama a atenção é o seguinte: que Cristo, você sabia, irmãos, que Cristo aboliu a antiga aliança? Irmão, você está doido? Tá. Você sabia, irmão, que Cristo aboliu a antiga aliança? Não, irmão, você está doido? Aboliu. Está escrito. Só que os homens não vão mostrar isso para você. Só que os grandão não vão mostrar isso para você. Vamos entender isso aí, para nós chegarmos na graça. Não estou terminando, viu, irmão? Porque nosso horário aqui é curto. Para nós entendermos a graça, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. 2 Coríntios 3, versículo 14. Vamos entender se ele aboliu sim ou não. Vamos lá. 2 Coríntios 3, versículo 14. Pode ler, irmão, quem achou? Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente o Cristo que ele é removido. É removido. Somente em Cristo é removido. Quer dizer, foi removido. Agora vamos lá para Hebreus. Hebreus 7, versículo 18. Hebreus 7, 18. Vamos entender isso aqui. Hebreus 7, 18. Quem achou pode ler, irmão. A ordenança anterior
é revogada, porquanto era fraca e inútil. Revogado, irmão. Antiga aliança, revogado. Nossa! Agora vamos lá para Hebreus 8:13. Vamos lá? Vamos lá? Vamos entender isso aí para nós chegar na graça? Eu estou terminando, irmão. Aqui é rapidinho, não tem abafamento não. Hebreus 8:13. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Nossa! Envelheceu. Envelheceu! A antiga aliança, irmão. Ficou velha. Irmão, você quer dizer o que com isso? Por que ficou para trás? O dízimo, o jejum, a consagração, o batismo nas águas, a ceia. Ficou tudo para trás, é a antiga aliança, irmão. O homem só instrui vocês para te prender, para deixar você escravo. Os rituais, Cristo tirou tudo na cruz. Mas, irmão Eneomar, como você confirma isso aí? Como você confirma aí com a mente iluminada? Hebreus 6:1. Vamos ler? Vamos ler. Hebreus 6:1. Vamos ler para nós entender. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso? Sendo assim, Ó. considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, Presta atenção. O que eram os ensinos básicos a respeito de Cristo? Paulo está falando do Jesus de Nazaré. Vai, continua, irmão. prossigamos rumos à maturidade. A maturidade que é a ressurreição de Cristo. Vai, continua, irmão. Sem lançar novamente o fundamento Ó, do arrependimento. Sem lançar, presta atenção, hein? Vai. Novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis. Inúteis. Agora vai falar o que era atitude inútil. Vai, continua. Que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução acerca de batismo, Ó. da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Olha só, irmão. Meu Deus do céu. Até o juiz aí que está para vir, né? Até o juiz que está para vir, segundo os teólogos aí, né? Aí é o que? Obra morta. Não é isso? Obra morta também. Sai! Em nome de Jesus. Obra morta. O homem não tem autoridade sobre você. Apresentar Porque você criança, é filho né? igual a ele. Apresentar a criança, né? Nossa, isso aí misericórdia. Olha, uma irmã, né? Que ela idolatra muito esse camarada aí do Chapéuzão, e ela falou que ele era profeta. É, né? Eu falei para ela assim, você já leu Lucas 16:16? Aí ela primeiro falou para mim assim, eu falei, não, ele não é profeta, não existe mais profeta. Ele não é para você, mas para mim, eu falei, não é você que está, eu que estou falando, é o que está escrito, né? A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. Presta atenção, irmão, ele falou uma coisa ali muito. Você sabe o que mata a humanidade hoje? É falar assim, hoje eu vou no local que vai vir um missionário de tal lugar. Ui! Hoje vai ser uma benção. Vem um lá de São Paulo. Ô irmão, Cristo habita dentro de você. Você está com Cristo e você reina em vida. Amém. Você quer Ela vibra aqui. conversar com o homem? Aí você deixa o profeta quieto lá, aí você abre a sua Bíblia, irmão, abre a sua Bíblia em Romanos 6:6, ou Romanos 11:6, vamos abrir para nós terminar? Romanos 11:6, vamos. Aí o profeta fica lá e você vai ler isso aqui, ó. Vamos ver? Vamos ver? Quem achou pode ler. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aí você deixa o missionário quietinho lá e lê esse versículo aí, irmão. Se não for pela graça, já não é pela... Não, se não for pela graça, já não é pelas obras. Lê de novo, irmão, para vocês vão entender. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Já não é graça. O que é obra? Falar de novo. Dízimo, batismo, ceia. Isso é tudo obra do homem, irmão. Irmão, é igual água e óleo. Graça
E lei não se mistura. Não se mistura. Não tem jeito. Hã? Não dá. Para terminar, porque o nosso trabalho ele é rápido, ele não te cansa. Você só fica curioso de ler. Para terminar, Efésios 2:8. Para terminar. Pois ser salvos mediante a fé. Vamos ler. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem em vós, é dom de Deus. Agora é o 9. Não veio por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Oh, subi no monte hoje eu estou no sapatinho. Não vem não, irmão. Sai! Sapato de fogo, né? Oh! Poder é palavra, ó. Você vê esse sapatinho por aí, sai fora. Isso aqui que é palavra, ó. Poder. Você vai sair alimentado aqui, sim ou não? Sim. Sim, você vai sair alimentado. Então vamos orar? Deus, Pai querido, soberano. Somos Aleluia. gratos aqui, meu Deus. Obrigado, Senhor. Por esse trabalho maravilhoso. Sim, Senhor. Todos vão sair daqui com a mente revestida da tua graça, iluminada. Aleluia. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que os teus filhos, a partir de hoje, não servirão mais a homem, mas a Ti que é o Criador. Porque todos são imagem e semelhança de Ti. E o Teu Espírito habita no Espírito deles, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde. Continua abençoando toda essa família dos altos céus e todos os irmãos que veio aqui nessa tarde. Muito obrigado. Todos diz. Amém. Quantos podem dar uma palma para Cristo aqui? Amém. Amém. Agora você pode se desfrutar das coisas terrenas. Daqui a pouco